Santa Prisca é uma figura envolta em mistério, e talvez seja justamente esse mistério que a torna ainda mais fascinante. Quando falamos de sua vida, não nos deparamos com uma biografia nítida, mas com fragmentos, tradições antigas, inscrições, ecos de fé que atravessaram séculos e chegaram até nós, como sinais silenciosos de uma mulher que, desde muito jovem, ofereceu a própria vida por causa de Cristo. Sua história, apesar das contradições e incertezas, carrega uma força que toca a alma de quem busca compreender como a fé moldou os primeiros cristãos, especialmente aqueles que viveram em tempos de perseguição, medo e clandestinidade. Falar de Santa Prisca é entrar em contato com um período em que professar o nome de Jesus podia significar prisão, tortura e morte, mas também significava coragem, entrega e uma confiança tão profunda que resistiu ao poder dos impérios e ao avanço dos séculos. De acordo com uma antiga tradição, Santa Prisca teria sido batizada por São Pedro aos 13 anos de idade. A imagem de uma adolescente romana, de família pagã, aproximando-se secretamente do apóstolo que testemunhou a morte e ressurreição de Cristo, nos faz imaginar o impacto que suas palavras e presença poderiam gerar no coração de uma jovem. Era um tempo em que a mensagem de Jesus circulava por casas, catacumbas e pequenos grupos, alcançando pessoas que sentiam o chamado para uma vida diferente, mais livre, mais verdadeira, mesmo que isso custasse tudo. O nome Prisca, que significa antiga, dos primeiros tempos, parece simbolizar justamente isso. Ela seria uma das primeiras mulheres do Ocidente a testemunhar a fé com a própria vida, entregando-se ao martírio, não por imposição, mas por convicção profunda. A tradição afirma que Prisca foi uma das protomártires de Roma, uma jovem que se recusou a renunciar ao Evangelho, mesmo diante das pressões do Império. As perseguições variaram de intensidade ao longo dos anos, mas sempre foram um tempo de provação para aqueles que seguiam Jesus, diante das autoridades romanas. Muitos cristãos foram interrogados, pressionados a renunciar à fé, obrigados a oferecer incenso aos deuses, ou ao imperador. Recusar esse gesto significava declarar-se inimigo da ordem pública. Para os cristãos, porém, significava permanecer fiel à verdade maior que carregavam no coração. Assim imagina-se Prisca firme, serena, consciente de que sua vida estava entregue nas mãos de Deus, pronta para defender a fé não com violência, mas com fidelidade. A partir do século VIII, surgiu outra identificação, que tornou sua história ainda mais complexa. Santa Prisca passou a ser relacionada com Prisca, a esposa de Áquila, mencionada por São Paulo em suas cartas. Paulo a saúda, como colaboradora fiel, alguém que arriscou a própria vida por ele, e cuja generosidade era reconhecida, não apenas pelo apóstolo, mas por todas as igrejas dos gentios. Essa Prisca, também chamada de Priscila, aparece como uma mulher ativa na comunidade cristã, dedicada, perseverante, missionária. Embora muitos estudiosos considerem improvável que as duas Priscas sejam a mesma pessoa, o fato de a tradição ter unido suas histórias mostra como a figura dessa discípula se tornou inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. Outra parte da tradição afirma que a jovem mártir foi decapitada durante a perseguição de Cláudio II, por volta dos anos 268 e 270. Essa informação, porém, contrasta com relatos que situam seu martírio ainda no primeiro século, na época do imperador Tibério. Essa diferença de datas revela como a memória dos primeiros cristãos era transmitida muitas vezes oralmente, sendo adaptada, confundida ou reinterpretada conforme o tempo passava. Mesmo assim, é significativo que Prisca apareça repetidamente como símbolo de coragem feminina, um testemunho que a Igreja reconhecia e venerava. Seu sepultamento também faz parte dos enigmas que cercam sua vida. Alguns textos afirmam que ela foi enterrada nas catacumbas de Priscila, que teriam recebido esse nome em sua homenagem. Outros afirmam que seu corpo repousou inicialmente na Via Ostiense, sendo posteriormente trasladado para a região do Aventino. Esse traslado de relíquias era comum na antiguidade, especialmente quando o local de sepultamento de um mártir se tornava centro de peregrinação e devoção. É nessa região do Aventino que encontramos a igreja de Santa Prisca, uma das mais antigas de Roma, cujo título aparece em documentos do século V e é mencionado no Sínodo Romano de 499. Dentro dela, séculos de fé se mostram em camadas de construção, restaurações, pinturas e fragmentos, que testemunham a devoção constante a essa santa quase esquecida pelos calendários modernos, mas profundamente enraizada na tradição romana. Alguns textos sugerem que uma Prisca do século III
teria sido martirizada durante as perseguições de Cláudio II o Gótico. Outros insistem na Prisca do século I. No final, não sabemos ao certo se existiram duas Priscas, três, ou se diferentes histórias se fundiram em uma única figura simbólica. Mas talvez o mais importante seja perceber como a Igreja preservou sua memória, não por causa da precisão histórica, mas pela força espiritual que seu nome evoca. Prisca, a antiga, aquela que esteve nos primeiros tempos da fé cristã, representa gerações de mulheres e homens que abraçaram o Evangelho sem medo, enfrentando o desconhecido, a perseguição e a morte com esperança e confiança absoluta no amor de Deus. Quando imaginamos Santa Prisca, podemos pensar em uma jovem caminhando pelas ruas de Roma, vivendo uma fé clandestina, participando de reuniões discretas nas casas dos primeiros cristãos, ouvindo leituras da palavra e partilhando o pão em silêncio e reverência. Podemos imaginá-la encarando interrogatórios, mantendo a serenidade diante das ameaças, talvez aconselhando outros, talvez confortando aqueles que fraquejavam. Seu testemunho teria sido exemplo para muitos que, vendo sua firmeza, encontrariam coragem para permanecer fiéis. Os primeiros cristãos não eram heróis inacessíveis, eram pessoas simples, muitas vezes muito jovens, que encontraram em Jesus uma verdade que transformou profundamente suas vidas. A fé para eles não era um costume, mas uma descoberta existencial, uma fonte de vida que iluminava tudo o que eram. Quando pensamos em Prisca, podemos imaginar uma adolescente descobrindo essa luz, sentindo que sua vida ganhava sentido novo ao conhecer Jesus, e decidindo que nada menos nem mesmo a morte poderia faz-clar anunciar a esse amor. A espiritualidade de Santa Prisca nos convida a contemplar exatamente isso. Uma fé que não pede glória, mas verdade. Não pede aplausos, mas coerência. Não busca poder, mas entrega. É a fé dos primeiros cristãos, desprovida de estruturas grandiosas, mas cheia de força interior, capaz de resistir ao império mais poderoso do mundo, porque estava fundamentada em algo que nenhuma espada podia destruir. Hoje lembrar Santa Prisca é abrir espaço para refletir sobre como vivemos a fé em nosso tempo. Muitas vezes somos levados a associar espiritualidade a regras, formas rígidas, identidades fixas, mas os primeiros cristãos viviam algo mais simples e mais profundo. A consciência de serem amados por Deus e de serem chamados a amar como Jesus amou. Esse amor era maior do que qualquer ameaça e mais forte que o medo. A figura de Prisca, apesar de tão envolta em mistério, nos inspira a buscar essa essência, essa pureza da fé, que nasce do encontro sincero com o divino. Mesmo sem detalhes claros sobre sua vida, seu exemplo permanece como um convite à coragem. Coragem para viver a fé de modo autêntico. Coragem para permanecer firmes mesmo diante de incertezas. Coragem para amar até o fim, assim como ela. E assim como os primeiros cristãos, que preservaram seu nome, somos chamados a acolher sua história, não como um relato distante, mas como uma chama que continua acesa, iluminando caminhos espirituais até hoje. Que sua memória nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer onde precisamos fortalecer nossa fé, onde precisamos renunciar ao medo, onde precisamos recuperar a simplicidade do amor verdadeiro. Que Santa Prisca inspire nossas escolhas, nossa espiritualidade e nossa forma de viver a presença de Deus no cotidiano, e que possamos aprender com aquilo que sabemos e também com aquilo que não sabemos sobre ela. Que a fé verdadeira não depende de detalhes históricos, mas de uma entrega interior que transforma a vida. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.